Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais um exemplo da estrutura de repetição par, né? Um exemplo um pouco mais elaborado do que aquele inicial que a gente fez, ok? Então vamos aí salvar, vou chamar aí de divisíveis por 3. Programa simples, né? Imagina que eu queira saber aí quantos números são divisíveis por 3 entre 15 e 100, por exemplo, né? Então eu quero contar, o programa vai ter que contar quantos são os números divisíveis por 3 nesse intervalo aí, ou qualquer outro intervalo que eu queira, ok? Então, muito bem. Então a gente vai ter uma variável tipo inteiro, que é a variável de controle do par, eu vou chamar de A, né? Embora a gente viu que no par a gente pode declarar a variável lá dentro dele, né? Não faz diferença nenhuma do ponto de vista de funcionalidade do programa, vai funcionar do mesmo jeito, ok? Então, inteiro A, e aqui eu vou ter uma variável que vai contar, que eu vou chamar de conte, né? Se essa variável vai contar, nada mais justo do que ela começar a contar de zero, né? Para o primeiro valor ser 1, quando achar um número divisível por 3. Então, vamos lá. Para, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves aqui para a gente não esquecer. Primeira coisa do para é a atribuição. Então, para A recebe 15, né? Ponto e vírgula. Segunda coisa do para é o teste lógico. Então, A menor ou igual a 100, ou seja, essa estrutura vai repetir entre 15 e 100, inclusive, né? E aí, o incremento dela, A mais mais. Ok? Então, muito bem. Como que a gente sabe se um número é divisível por 3? Basicamente, se o resto da divisão entre esse número e 3 for zero, né? Da mesma maneira que a gente descobre se o número é par ou não. No caso, dividindo ele por 2, né? Para saber se é par. Então, você analisa o resto da divisão por 2. Se o resto da divisão por 2 for zero, ou seja, significa que o número é divisível por 2, portanto, o número é par. Né? Se não for zero, significa que o número é ímpar. Divisível por 3 da mesma maneira, nós vamos analisar o resto. Né? Então, se abre e fecha aqui o do se. Muito bem. Se A, que é o nosso número, a nossa variável de controle, é porcento, né? Que é o operador que pega o resto da divisão. Se A por cento 3 for igual a zero, ou seja, o que quer dizer isso? Se o resto da divisão entre A e 3 for zero, significa que o número é divisível por 3. Ou seja, nesse caso eu vou contar. Conte mais mais. Né? Então, só isso. Não precisa de eu ter um sinão, né? Porque eu estou pedindo para contar só os números que são divisíveis. Então, é só uma estrutura, um desvio simples aí. É isso? Então, aqui embaixo do para, agora eu vou escreva, existem, fecha texto, vírgula, uma variável, que no caso é conte, vírgula, outro texto, existem, conte números divisíveis por 3 nesse intervalo. Fecha aspas, fecha parênteses, ok? Então, basicamente é isso. Vamos lá testar? Então, quando a gente rodar, existem 29 números divisíveis por 3 nesse intervalo. Então, entre 15 e 100, tem 29 números divisíveis por 3. E se eu quiser saber quais são esses números, eu poderia colocar dentro desse se aqui para escrever o número, né? Então, escreva A. Só colocar um espaçozinho aqui para não ficar um colado no outro. Não é isso? Deixar um parênteses aqui. Então, se eu rodasse agora, olha lá, ele imprimiu todos os números divisíveis por 3 nesse intervalo. Então, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Olha lá, existem 29 números divisíveis por 3 nesse intervalo. Ok? Então, aí eu imprimi todos eles.
Eu poderia ser um pouco mais astuto, né, e utilizar uma outra tática para resolver esse problema. Perceba que é muito fácil você saber que se os números que são divisíveis por 3 estão indo, inclusive, de 3 em 3, né? Porque 15 é um número divisível por 3, né? Então, vai ser 15 mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, e assim por diante, até 99. Se eu quisesse só imprimir esses números, eu não precisaria testar, ou se eu quisesse contar, eu não precisaria testar se ele é divisível por 3, não. Eu poderia remover esse teste, é isso? Desde que eu começasse a contar não de 1 em 1 no A++, mas sim de 3 em 3. Então, eu colocaria um A mais igual 3, que seria A recebe A mais 3. Ou seja, eu vou começar a incrementar não de 1 em 1, mas de 3 em 3. Então, a primeira passada do para vai ser 15. Quando ele incrementar, ele vai para 18. Quando ele incrementar, ele vai para 21 e assim por diante. Percebe que na hora que eu executar aqui, ó, existem 29 números divisíveis nesse intervalo. O resultado é o mesmo. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço, até mais.